Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Brisanet. Meu nome é Luciana Ferreira, eu sou diretora de RI da companhia. Aqui comigo estão Roberto Nogueira, fundador e CEO, e João Paulo Araújo, controle. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a apresentação. Destaque para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. During this conference, we will have simultaneous translation available. Just click Interpret in the bottom right and choose English. If you want, you can mute original audio. Para o Q&A, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes e empresas serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Se vocês escreverem a pergunta, eu posso ler e não abrir o áudio, e fica a critério de vocês. Então, para quem vai fazer a pergunta ao vivo, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá na tela. Não se preocupem, porque antes de começar a sessão de perguntas e respostas, eu darei mais uma vez as instruções. Roberto, pode passar uma tela? Obrigada. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Brisanet constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Brisanet e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje exploraremos os resultados do segundo trimestre de 2025 comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. As informações estão disponíveis no website de RI, ri.brisanet.com.br, e pelo e-mail falecomri@grupobrisanet.com.br. Roberto, eu passo a palavra para você para iniciar a apresentação. Bom dia a todos. Vou começar a apresentação, principalmente com os destaques da banda larga fixa da Brisanet e o ranking dos principais competidores na região Nordeste e mercado, como está essa situação do mercado nesse momento de crescimento e estabilidade. A Brisanet fechou o primeiro semestre com 1.516.000 assinantes, tudo orgânico. A Brisanet, todos já têm entendimento que a Brisanet não faz aquisição, é 100% orgânico. Então, somado aí os fibra, o FWA é apenas 35, é quase insignificante, então 1.516.000 banda larga fixa. O segundo colocado aqui no Nordeste, a operadora que trabalha por mais de 80% em conectividade com cabo metálico. E tem uns 10 a 20% de base de fibra em cidades que foram construídas recente no interior. Cidades expressivas, cidade grande no interior. As capitais, no centro das capitais, rede de cabo metálico, e a expansão da rede dessa operadora foi no interior, em cidade expressiva, e entrando com certa expressividade também no preço. Assim, um valor agressivo no tipo, levando um pouco para baixo nos últimos 6 meses. A terceira operadora teve um decréscimo, uns 32.000 assinantes. A quarta operadora, uma variação pequena. A quinta operadora, um decréscimo de 20.000 no semestre. Em geral, no Nordeste, houve um decréscimo da banda larga fixa. E a Brisanet cresceu 67.000
clientes orgânico nesse primeiro semestre. No segundo semestre, teve uma queda, o crescimento foi de 20 mil clientes, no segundo trimestre. Mas no semestre, crescimento expressivo de 67 mil. E agora, em julho, mostrando já o número de julho já recuperado. Julho, começamos a recuperação da banda larga fixa, tirando aí o segundo semestre. Ok. Deixa eu aumentar aqui um pouco a intensidade, para melhorar. Repetindo, no primeiro semestre, a Brisnet cresce 67 mil assinantes, enquanto o mercado decresce. No segundo trimestre, tivemos uma queda de 20 mil, crescemos apenas 20 mil, mas no mês de julho agora já retomamos aí o crescimento já de forma estabilizada, com tendência. Então, 9 mil assinantes, banda larga fixa, e mais na frente eu explico até o porquê desse crescimento. Falando um pouco aqui do take-up, a Brisnet já atingiu 20,7% da nossa rede. Tem uma informação diferente da Brisnet em relação a home pass e portas. O mercado considera a quantidade de home pass, é a fibra passada, e a Brisnet tem um segundo indicador, que é a quantidade de portas reais na frente de cada casa. Então, nós temos 4,8 milhões de conectores, de portas reais na rua, e na frente de aproximadamente 7 milhões e 200 casas. E temos 1,5 milhão. Então, a Brisnet tem livre um total de 3 milhões e 300 mil portas livres, na frente de mais 6 milhões de casas. É 7 milhões e pouco, e na realidade 5,8 milhões de casas que a nossa rede está na frente. Então, nosso take-up é de 20,7, mais uma rede adensada, uma rede com quantidade de portas. Então, a possibilidade da Brisnet crescer ao longo dos próximos anos, sem ter que fazer CAPEX. Tem um número relevante aqui, que é a Brisnet está com praticamente 2 anos que não faz CAPEX expressivo, quase insignificante na rede de FTTH, expandindo a rede de FTTH. Então, nós estamos há 2 anos, mais 2 anos, crescendo, quase 3 anos. Os últimos 400 mil clientes da Brisnet, não houve CAPEX em construção de novas redes. Então, esse foi a grande vantagem da Brisnet, fazer um projeto 5G sem comprometer a companhia. Foi a garantia que a banda larga fixa ia suportar essa entrada do 5G, que eu falo mais na frente. Então, nós crescemos já 400 mil assinantes sem fazer CAPEX. E vamos continuar nos próximos anos fazendo esse crescimento nesse mesmo ritmo, sem fazer CAPEX. Porque nós estamos na frente de 22 milhões de habitantes, 7 milhões e meio de casas, 1,5 milhão de portas ocupadas, que são nossa base, e mais 3 milhões e 300 portas desocupadas na frente de mais quase 6 milhões de casas. Então, esse cenário tem que ser entendido, compreendido, até para justificar o endividamento da Brisnet, que mais na frente nós vamos falar algumas vezes sobre endividamento. E nós construímos uma rede robusta para suportar por muitos anos crescimento sem fazer CAPEX. Então, esse é um ponto forte da Brisnet, de continuar crescendo nos próximos anos, sem fazer mais investimento. Nos últimos 3 anos e meio, a Brisnet investiu 3 bilhões. A metade foi para o 5G, mas na frente também entra em detalhe. E a outra metade foi na aquisição de cliente, backbone e outros. Aqui o nosso mundo móvel, que começou praticamente há 1 ano e meio atrás, mais expressivo já em 25. No primeiro trimestre de 25, adicionamos 113 mil chips na nossa base. O segundo trimestre teve um impacto quando a Brisnet removeu
a promoção de R$ 4,90. Desde o início da operação BrisaNet, começamos com R$ 4,90 e foi removido exatamente em 1º de maio. Então, em abril, já teve um crescimento de 43,4 mil assinantes, adições líquidas do móvel, mas em 1º de maio, a BrisaNet removeu a opção de R$ 4,90 por 3 meses. Então, impactou de imediato. Toda a rede de venda tem que passar por uma reestruturação. É o vendedor que está na rua, que antes de uma promoção tem que ser aculturado agora para vender sem essa promoção. Então, no mês de maio e o mês de junho foi impactado fortemente por essa remoção, e a BrisaNet teve que fazer uma readequação de como abordar o cliente sem essa promoção. Tanto que no mês de julho, conforme já aí está do lado direito, no mês de julho, a BrisaNet adicionou 43,5, ou seja, já retomamos a linha de crescimento, mas sem a promoção. Então, de agora para frente, cada trimestre vai ter um número maior, mais expressivo, mas sem a promoção. O número de chips em junho, o primeiro semestre fechou em 562 mil, mas já adicionando aqui o mês de julho, já com 605 mil. E superamos já que o 1% do market share no Nordeste. É uma marca, é a nossa primeira marca, de 1%, já superada, e agora vamos correr para alcançar o número que está no nosso planejamento. Os 60, dividi aqui em quatro pilares, falando aqui do crescimento da banda larga fixa, de 67 mil. Nós estamos num momento de oportunidade de expansão, oportunidade de crescimento, de adicionar mais cliente na mesma rede, com o mesmo custo, o mesmo poste que está sendo pago, o mesmo técnico que está fazendo a manutenção da rede metropolitana, os mesmos técnicos que estão fazendo a manutenção dos backbones. Então, é uma oportunidade de crescimento da fibra e manter um crescimento orgânico bem superior às demais companhias, que até, conforme eu mostrei aí na terceira tela anterior, o crescimento, houve um decréscimo de base aqui no Nordeste. Do lado direito, no 5G, dá para notar aí um forte crescimento no segundo trimestre da receita do móvel. Então, a BrisaNet cresceu 50% do primeiro trimestre para o segundo trimestre em receita do móvel. Então, aquele movimento que a BrisaNet fez há 2 anos atrás, de fazer um forte CAPEX no 5G, e não ter mais o CAPEX na rede de expansão da rede FTTH, só na adição do cliente, e o recurso voltado mais para a rede 5G. Inclusive, na tela seguinte, eu vou mostrar o impacto até no EBITDA que houve com a entrada do 5G, e agora, exatamente nesse trimestre, começa a ter aí uma resposta do investimento de 1,5 bilhão, de quase 1,5 bilhão. Mas esse investimento de 1,5 bilhão no 5G, isso conta com equipamento que ainda está no estoque, que vai ser implementado ainda esse ano e entrando ainda no início do próximo ano. Então, é estoque, mas já implementado, investimento de 1,5 bilhão. E a receita começa a ter mais expressividade agora para frente, e vai impactar aí os demais indicadores. A cobertura de 14 milhões de habitantes, mais esse número de chip de 600 mil, considera 12 milhões, os últimos 2 milhões adicionado, não tem uma força expressiva de venda na ponta. Sempre tem um delay entre a construção e a área comercial chegando. Cada trimestre nós vamos diminuindo essa distância, mas continua esse pulmão entre a área liberada para venda e a área já construída. Do lado esquerdo, embaixo, no 1º de julho, nós começamos a venda do combo
estruturada, chama a venda do plano estruturada, é a cobrança já junta da fibra mais o chip. Então, começamos aí em julho, inclusive foi até a resposta do crescimento da banda larga fixa e, e também aí positivando de forma melhor cliente junto, certeza vai ter mais fidelidade, o cliente móvel junto com a banda larga fixa. Então, nós temos já um indicador bem relevante, que é o share nas cidades menores, as cidades que nós construímos aí há mais de um ano, chegando a 15%, a cidade pequena, e algumas cidades já chegando a 20% de share. Esse é um número para a gente muito bom. Nossa expectativa é que 2 anos depois a Brisnet estivesse chegando em próximo de 20%. Então, já as cidades menores já está 15%, e algumas cidades já chegando a 20% de share. Estamos cobrindo 285 cidades, mas não está todas as cidades com força de venda a pleno vapor. Então, tem aí a morosidade da frente comercial e fica um pouco atrás da frente de produção. Do lado direito, inferior, está a Brisa FWA. A BrisaNet hoje é quem tem um maior número de base de cliente FWA. Está todo mundo experimentando. O FWA no mundo todo não tem nenhuma empresa, a não ser nos Estados Unidos, mas começou com outras tecnologias, até com 26 GHz antes, mas não tem empresa expressiva com FWA. A BrisaNet já tem 37 mil clientes, até diminuiu agora nos últimos 2, 3 meses, que nós fizemos um redesenho, melhoramos a estrutura, qualidade na venda, é um produto móvel, passamos por um momento de aprendizado, mas estamos trabalhando com várias ferramentas, criando ferramentas novas, inovadoras, até para trabalhar com FWA, e vai ser sempre um desafio para qualquer operadora operar com um produto que tem facilidade de se movimentar. Então, você tem que ter plataforma de controle para fazer essa gestão. A Brisnet começou a acelerar, deu uma pequena desacelerada para ajustar esses controles, e agora volta a buscar o estágio que estava antes, aplicando aí mais ferramenta também de trazer uma qualidade no cliente melhor. Nosso EBITDA. Vou contar um pouco da história do nosso EBITDA, que quando estava no segundo trimestre de 23, praticamente 50% do EBITDA, a Brisnet não estava fazendo investimento expressivo no 5G. Aí começamos a fazer investimento expressivo no 5G. A Brisnet praticamente tinha 3 mil pessoas envolvidas em toda a esteira da expansão da fibra. Todo esse time, num prazo curto, foi desmobilizado, na verdade não desmobilizado, mas sim passado por um processo de capacitação e construir a esteira do 5G. A Brisnet é uma empresa que tem uma esteira do 5G fim a fim, do projeto da torre, da, processo de licença ambiental, negociação de terrenos, contratos, construção da base, construção da torre, construção do rádio, drive test, ou seja, todo acompanhamento é feito interno. Isso praticamente uma experiência única no mundo. Todas as empresas têm uma terceirização muito grande nesse processo. A Brisnet fez tudo isso internalizado. Isso traz um custo maior, que é o custo pré-operacional para se preparar tudo isso. Então, durante o ano do terceiro TRI de 23, chegando aí até aí o terceiro TRI de 24, a Brisnet desceu, baixamos o nosso EBITDA para valor próximo de 41, foi o Vale, 41 foi o Vale. O mercado ficou bem preocupado, achando que a Brisnet, a tendência era baixar para bem abaixo de 40. No primeiro semestre de 24, nós afirmamos aqui que era o Vale, estava já em linha,
ia ter recuperação. Então, terminamos o ano de 24, conforme falamos no início do ano. Então, estabilizamos, aí entregamos próximo de 42. E agora, já no primeiro TRI de 25, já retomamos o EBITDA. No segundo TRI de 25, já estabilizamos, ou seja, vamos manter aí uma linha de EBITDA, sem muitas oscilações. Ah, os, o resultado da receita do móvel, conforme foi apresentado do primeiro TRI para o segundo TRI, melhorou bastante, uns 50% de acréscimo de receita no móvel. Então, a tendência é manter essa linha e com pequenas oscilações. Então, vamos manter o EBITDA. Isso já é um grande feito. A Brisnet construiu toda uma operadora móvel do zero. Hoje não, no final desse ano, a gente está entregando já mais de 2.000 torres, mais de 2.000 torres numa esteira fim a fim, sendo construída de forma verticalizada a companhia, isso também não acontece no lugar do mundo. Mas foi uma experiência que a Brisnet sai no final de 25, madura a operação do móvel. Começamos aí 30 anos depois, e em 2 anos a companhia montar uma operação e sair de forma madura. Madura na construção, e até o final do ano está também maduro na jornada de aquisição do cliente móvel, que é muito diferente da jornada do cliente banda larga fixa, que já tem uma experiência acumulada de mais de 2 décadas. Então, móvel não, experiência nova, muitos ajustes para fazer, houve muitas barreiras, como todos sabem, passamos por muito problema da questão do dispositivo, do celular, que teve que centenas de celulares passarem por uma atualização de software do fabricante. Essa não é fácil. A questão do SMS, mais plataforma nossa de controle interno sendo desenvolvida ao mesmo momento. Então, foi dezenas ou centenas de barreiras que já ajustado, sempre tem ajuste a fazer, a melhoria é contínua, não vamos parar no processo, mas no final do ano ele está considerado já uma operação madura. E todo aquele investimento de 1,5 bilhão de 5G, que não impactou de forma expressiva no EBITDA, os resultados da companhia está considerado para nós que muito bom. Obviamente pode melhorar e vamos buscar essa melhoria e seguindo o ano de 25 e demais. Aqui do lado direito, apresenta aí nós temos uma receita líquida com crescimento de 18%, considerando aí o segundo TRI 25 e o segundo TRI 24. O EBITDA já com a melhoria um pouco melhor, 22%, e os resultados espera que aí nos próximos trimestres, né, mais solidez. Vou passar para a Luciana agora, que a próxima tela é Luciana, e depois a gente abre para... Bom, gente, espero que vocês estejam ouvindo bem, que algumas pessoas colocaram aqui um problema de interferência. Alberto, você está com o seu... Fecha o seu microfone, só para não dar... Mas vamos falar um pouquinho do CAPEX aí do semestre, né? A gente teve no primeiro trimestre um CAPEX elevado e a gente sinalizou naquele momento que manteríamos o guidance do ano, né, estimativa de 700 milhões, e que ele iria reduzir ao longo dos trimestres, né? Nós somos uma empresa de crescimento orgânico, que está entrando num setor novo, num segmento novo. Então, o lead time da gente parar o CAPEX não é eu aperto um botão e eu paro de gastar, né? Eu tenho um tempo para que essa desaceleração ela reflita nos números. Então, no segundo trimestre, a gente já reduziu o CAPEX a quase metade do que foi no primeiro TRI, e vai haver uma redução
maior no segundo semestre, de modo que a gente mantém, né, essa estimativa de 700, já tendo feito um investimento de 485 milhões aí no primeiro semestre. E o foco tem sido, obviamente, o 5G, né? Então, quando a gente vê a abertura aqui do lado esquerdo, aqui eu estou considerando tudo que eu desembolsei, então mesmo que está lá imobilizado em almoxarifado, imobilizado em andamento, ele está aqui dentro desse valor, né? Então 61% foi no 5G e 29% nos H6, na reposição da nossa base e no crescimento da nossa base de banda larga. Quando a gente olha, se a gente olha os últimos 3 anos e meio, metade do nosso investimento foi no 5G, porque a gente já tem investimentos no 5G, e aí eu estou considerando backbone, estou considerando sistemas, e até licenças, né, tudo que é pago aí em relação à frequência e ativação das torres também, a gente já tem 1,4 bilhão de reais nesses últimos, de 2022 para cá, tá? E, obviamente, pelo cenário econômico de juros altos, a gente reduziu um pouco o CAPEX esse ano, e acho que no trimestre que vem a gente já vai ter alguma notícia também para dar em relação aos próximos desembolsos, né? Pode passar, Roberto. E quando a gente olha para a alavancagem da companhia, a gente está vendo um momento de pico, né? E a tendência com a melhoria no EBITDA que vocês viram lá com o Roberto, né? Com a receita do móvel acelerando, né? O crescimento que a gente teve de 50% aí de um trimestre para o outro, a gente vai ter uma alavancagem dentro, né, desse nível, né, entre 2 e 2,5, enquanto a gente tiver esse cenário de juros dessa forma, né, a gente vai manter sempre a nossa saúde financeira, né, pensando num balanço que possa suportar esse crescimento, e com um perfil de endividamento que é 75% no longo prazo, que está, na média, com um custo abaixo de 80% do CDI, com perspectivas de ainda melhorar esse custo, né? A gente tem linhas subsidiadas contratadas com BNDES e BNB, ainda com quase 1 bi para desembolsar. A gente desembolsou um valor pequeno em julho agora, com expectativa de algum desembolso até o final do ano, mas alguma grande parte disso vai ficar para os próximos anos, o que vai nos ajudar a manter esse endividamento, né, longo, porque essas linhas subsidiadas são de 10 a 15 anos, e também com um custo bem competitivo, né? Então, aumentou um pouquinho o endividamento, mas isso não é uma tendência de subida, né? A gente vê isso como o pico, e estamos sempre pensando, ao pensar em investimento, nos nossos compromissos, né, nas oportunidades que temos, mas também em manter um balanço saudável e um nível de endividamento que a gente fique confortável, né, dado aí os nossos covenants aí de 3,5, tá bom? E aí a gente já se estendeu aqui um pouquinho na apresentação e ia passar para perguntas. A gente pode falar, Roberto. Luciano, deixa eu complementar. Esse ponto aqui do nosso endividamento de 1,6 bilhão líquido, considerando que fizemos 3 bilhões de investimento nos últimos 3 anos e meio, e 1,5 bilhão no 5G. Então, vamos tirar aqui o 5G, só para efeito comparar.
Se a BrisNet tirar o 5G da operação, tirar 1,5 bilhão que foi investido em 5G, e, obviamente, os resultados da BrisNet são 5G, o EBITDA superaria muito os 50%, então teríamos aqui um número não de dívida, mas sim de um caixa muito expressivo. Então, só para comparar a BrisNet com 5G e sem 5G, a BrisNet estaria sem dívida e com um caixa aí, bem expressivo. Mas o nosso planejamento, desde o início da BrisNet, mesmo sabendo, já tinha essa visão que o 5G ia comprometer um certo tempo a operação, nós enxergamos lá em 2018 que não tinha negócio sólido, a BrisNet não considerava um negócio sólido sem o 5G. Então, fomos para o 5G em 21, ganhamos leilão, fizemos aí os investimentos começando em 22, mais expressivo em 23, 24, e vamos seguir nessa linha onde a tecnologia de acesso a dado, que vai crescer cada vez mais, olhando para os próximos anos, principalmente com o IA, o volume de dados vai crescer de forma muito expressiva, e a BrisNet tem que ter os dois trilhos, a linha da fibra e a linha de 5G. Então, são as duas tecnologias que vai permitir levar um acesso de alta performance, de alta qualidade, como a BrisNet já tem hoje na banda larga fixa, fazendo também no móvel. E esse foi um plano assertivo, considerando que foi assertivo. Por isso que a gente tira o 5G só para comparar, tira o 1,5 bilhão de 5G para comparar. Então, a BrisNet estaria não com dívida, sim com caixa bem expressivo, mas coloque-se o 5G e vê ainda que a BrisNet está com bons números, mas tem uma rede construída. Seja, uma dívida de 1,6 bi, mas foi construído 3 bilhões de CAPEX, ou seja, de investimento, que está pronto para receitar aí nos próximos anos, que é 14 milhões de habitantes móvel, a nossa rede está na frente de 14 milhões de habitantes, mas esse investimento de 1,5 bilhão leva essa rede para um número maior. Ou seja, 14 milhões de habitantes está coberto, mas como nós falamos, 1,5 bilhão, considera aí os equipamentos estando em estoque que vai levar essa rede para um número bem maior. Mais os 3 milhões e 300 de portas desocupadas, na frente de 6 milhões de casas, de quase 6 milhões de casas, porque dos 7 milhões e 200 tem 1,5 milhão ocupado, então falta aí esse espaço para ser ocupado, e a BrisNet tem entendimento também que tem concorrência, mas nos próximos anos também uma tendência de melhorar o setor, trazer um setor de competição mais justo, e a BrisNet hoje é a empresa que tem aí um ticket médio já expressivo na banda larga, na casa dos R$ 80, diferente do nosso competidor, com um ticket médio muito abaixo. Mas a tendência nos próximos 2, 3 anos é isso mudar. Então, nós já estamos lidando muito bem com o nosso ticket e preferimos não fazer redução aí de ticket médio e tentar continuar, fazer o nosso crescimento contínuo sem baixar ticket médio. Ok, pode ficar à vontade agora para a pergunta. Então, gente, lembrando que para fazer pergunta, eu já tenho alguns aqui, vocês, por favor, ponham lá no Q&A o nome. Roberto, passa mais um, só para não ficar nesse. Gustavo Farias, do UBS, pode fazer a sua pergunta. Tá. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Estamos sim. Obrigado pelo espaço, pessoal. Duas perguntas do meu lado. Primeira, se puderem falar um pouco do que esperar para o ritmo de expansão para o segundo semestre, aqui comentando banda larga e também o móvel, se esses patamares que a gente observou aí nos slides são mais representativos do que esperar daqui para frente. E a segunda é sobre ARPU no B2C. Se puderem comentar essa evolução que a gente percebeu, né, uma pequena queda versus o primeiro trimestre,
mesmo com o que vocês comentaram de uma redução de promoções no móvel. Puderem falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Ô, Gustavo, primeiro falando aqui da banda larga fixa, tendência do segundo semestre. A, a Bresanet, desde o início do ano, anunciou que o ano de 25 nós vamos ter um crescimento similar ao ano de 24. O segundo trimestre, o primeiro está em linha, primeiro trimestre é em linha, o segundo trimestre, uma, uma pequena queda, mas nós já falamos aí, na tela anterior, eu falei que já foi recuperado. A ativação principalmente do combo com o móvel, que está fazendo agora, e ajustamos aí algumas frentes de vendas, que foi colocada em ação, como nossa grande frente de colaboradores que hoje faz aí de forma expressiva, está na ponta, junto com o cliente. Então, o ano de 25 vai ser em linha com o ano de 24. Não vai ter uma oscilação expressiva para cima ou para baixo no fixo. O móvel, não foi colocado nenhum número do móvel, mas a tendência é esse número que foi apresentado, tem um crescimento aí mês a mês, que foi o segundo trimestre foi impactado pela retirada da promoção, agora já está em linha com toda a equipe a forma de abordar. Mas áreas novas estão entrando e mais vendedores também estão sendo adicionados em toda a rede. Então, há uma tendência, sim, mês a mês, de crescimento do móvel, só não estamos anunciando a base do ano. Desde o início do ano, deixando claro que não ia anunciar a base do ano. Mas já foi ajustado a linha e deu para frente, vamos apresentar melhores resultados. Então, o arco Nordeste, como foi mostrado, houve um decréscimo de base da competição, e quando ocorre um decréscimo de base da competição, tem também aí uma corrida pelo tipo mais baixo ainda. Então, a Brisnet sempre está flutuando próximo de 80 reais, e o mercado do provedor pequeno flutuando aí mais próximo dos 50 reais. Então, é uma diferença muito grande. E aí, uma cidade ou outra que está entrando tem que fazer alguma promoção. Alguma promoção na banda larga pode impactar aí uma variação pequena do tipo médio que pode se recuperar depois. Então, o nosso tipo médio vai ficar próximo de 80, e aí no semestre seguinte não vamos baixar preço conforme a concorrência for feita. Então, 88, né, Roberto? 80 é só. não, 88. só banda larga, porque 80 porque é só gente não a banda larga. Ok. Então, a variação vai ser recuperada nos semestres seguintes. Perfeito, Roberto, obrigado. E só um follow-up aqui, só para eu garantir que eu entendi a apresentação, na questão do combo, né, as ofertas convergentes, você atribui essa recuperação também a esse esforço com oferta convergente em julho? Para a entrada do combo, ele trabalhou internamente também, melhorando aqui nossa abordagem com o cliente, principalmente na venda nova. Novo cliente está entrando, já está sendo abordado, já tem, nos meses anteriores não tinha uma plataforma para fazer isso de forma eficiente. Então, melhorou os recursos de plataforma e entramos agora, em julho, fazendo já uma, uma abordagem fibra mais chip, e já com a fatura junto.
que antes dava da fatura separada. Mas essa frente, essa mudança mexe na empresa toda, em todas as áreas, então vem um reflexo aí que vai garantir a retomada da banda larga fixa, como estava antes, e o móvel vai seguir aí uma rampa nova de crescimento. Consideramos que até agora foi acerto, teve a saída da promoção, mas de agora para frente segue uma rampa mês a mês de crescimento. Sempre vai ter ajuste, mas já está apontando aí para uma garantia de rampa mês a mês, sobrepondo o dado anterior. Perfeito, muito obrigado. Roberto, o pessoal está pedindo para você falar um pouquinho mais alto, tá? Vou passar agora para o Leonardo do Itaú. Leonardo Sintra, do Itaú BBA. Bom dia, Roberto. Bom dia, Luciana. Tudo bem? São duas do meu lado aqui também. A primeira eu queria comentar sobre o churn da banda larga, né? Teve uma melhora tanto no sequencial quanto na comparação anual para 2,16%. Enquanto isso, o net adds desacelerou da fibra aqui no segundo tri. Vocês até comentaram sobre uma recuperação. Mas só para entender se a gente pode esperar um comportamento de net adds parecido ali com foco mais em churn e o que se você comentou agora sobre o combo fibra mais móvel, se tende a fazer o churn melhorar ainda mais, né? Agora com uma fatura única. E minha segunda é mais específica aqui sobre a linha fornecedores. A gente viu uma variação grande que chamou a atenção, né, de 136 milhões no segundo tri, comparado com quase 257 ali no primeiro, que acabou pressionando aqui o fluxo de caixa livre. Só para entender se a gente pode esperar um impacto menor olhando daqui para frente, o que aconteceu nessa linha. Se puder dar um pouquinho de cor, ajudaria bastante. Obrigado, pessoal. Leandro, obrigado aí. Leonardo, tá. Tian, quando o mercado está taxas de juros elevadas, tem grandes desafios que não podem ser resolvidos aqui internamente, a gente olha mais para a companhia e busca melhorar, trazer mais eficiência. Nos últimos 6 meses, Leonardo, a Brisnet trabalhou nos últimos 6 meses aplicando, mas está com mais de um ano que a gente trabalha no software, e nos últimos 6 meses a gente trabalhou fortemente para trazer melhor eficiência operacional. E esse reflexo do churn já é, por exemplo, muitos recursos tecnológicos que a Brisnet aplicou para estar acompanhando melhor nossa rede, mas a nível de cliente, não é a nível mais de backbone, de bairro, de OLT, a nível de cliente, como é que está a saúde do cliente de forma antecipada, fazendo aí uma manutenção preditiva. Forma a plataforma está ligando para o cliente para falar que o nível de sinal que chega, que nossa OLT está ouvindo do equipamento da casa do cliente está baixo, que tem que abrir chamada, até de forma já automática. O nosso contato rate no call center baixou aí praticamente entre 40% e 50%. Isso mesmo, entre 40% e 50%. Isso converte em qualidade. Quando o número de ligações diminui, nosso time vai atender o próximo com mais qualidade. Então, e esses 40% de redução no contact rate, ainda vai ter mais ainda uns 20% aí nos próximos meses, próximos trimestres. Então, melhoramos muito essa preventiva, que é monitorar o cliente individual. A gente sabe que um cliente que rompeu apenas o cabo drop chega na casa dele, ou que o sinal está atenuado, e outros recursos que foi implementado na rede. Então, a qualidade do serviço da Brisnet melhorou bastante, e tem mais recursos ainda para ser implementado. Então, esse já é reflexo aí essa melhoria da rede, monitorar a rede, monitorar dentro da casa do cliente, nos últimos 100 metros, que é do poste para dentro da casa do cliente, é relevante. Nós temos uma visão de 100% de cada cliente. Nesse momento, a gente sabe quantos clientes está oscilando o sinal. É um nível de controle que
Eu acredito que uma operadora tem. Hoje, o Brasil está implementando aqui. Já está implementado, está implementando. Então, isso é para trazer mais qualidade no nosso atendimento. Sim, Sobre os fornecedores, pode deixar que eu respondo, ô, Roberto, te ajudar aqui com números. Ô, Leonardo, o que acontece é que a gente trocou fornecedores por dívidas. Se você olhar lá no financiamento à importação, essa linha na nota do financiamento, que é a nota 12, ela aumentou. Então, fornecedores que a maior parte dos equipamentos, dos fornecedores aí é realmente rádio, né? Então, a gente paga em 30 ou 60 dias. Então, ao invés de pagar esses fornecedores, eu peguei um Finimp que estava em condições muito boas, com até um resultado positivo para a gente. Então, foi isso, tá? Vamos dizer assim, prejudicou um pouco a linha do operacional lá no fluxo de caixa e melhorou lá no financeiro, tá? Foi só uma troca mesmo. Tá bom, super claro. Se eu puder mais uma, Luciana, bem rápida aqui, a gente chama atenção a linha Outros também, cresceu 30% ano contra ano. No release vocês comentaram que essa linha vem bastante de streaming e do agility, só para entender um pouquinho de mais cor aqui, no que tem chamado a atenção nessa linha, por favor. De receita. É mais realmente o streaming, tá? Na linha de receita, porque antes tinha o 5G junto, né? Mas desde que a gente começou esse ano a abrir a receita do 5G, quando você quando você olha na comparação, é mais o streaming. A Agility, ela vem em linha, né? Porque você vê que a gente descredenciou alguns franqueados, então eu não tenho reflexo de aumento nessa composição do outros em relação ao franqueado, né? Super claro. Obrigado, Luciana. Obrigado, Roberto. Parabéns pelo resultado. Obrigada, Leonardo. Agora eu vou passar para o Luiz Chagas, da XP. Oi, pessoal, vocês me escutam? Sim, Luiz, escutamos sim. Obrigado pelo espaço. Aqui do meu lado são duas, tá? A primeira, a Brisanet tem ganhado um share relevante na telefonia móvel no Ceará e Rio Grande do Norte, né? Minha pergunta aqui é como é que vocês têm visto a resposta competitiva dos incumbentes a esse ganho rápido e relevante de share da Brisanet? E a segunda pergunta está mais relacionada ao mercado ali de fibra, né? Acho que o próprio Roberto comentou que nesse primeiro semestre, principalmente nesse segundo trimestre, o mercado desacelerou ali. Eu queria entender, assim, na visão de vocês, o que explica essa desaceleração nesse trimestre agora? Obrigado. Tá, ô Luiz, obrigado. Eu troquei o microfone aqui. Melhorou aí? Tá melhor? Melhorou. Tá. Vou trocar no início já. Tá. Bom, o share expressivo da Brisanet aqui no Ceará, no Paraíba, conforme ele vai avançando, amadurecendo o tempo, está com 6 meses, 10 meses, 15 meses, uma forma de atuação da Brisanet, o que sempre fez, muito presente, tá? É o PAP, é na loja, a forma da Brisanet chegar até o cliente. E até o número que vamos colocar aqui, que é mais desafiador ainda, que como a Brisanet não é uma empresa conhecida no mercado, ela é conhecida como banda larga, até o cliente, às vezes, quando é abordado, depois de 15 minutos, se convencendo de ficar com o chip Brisanet, ele pergunta se o chip é da operadora A, B, C, da pergunta de qual operadora é o chip, então tem essa cultura que precisa ser quebrada. Então, como a gente está fazendo muito trabalho corpo a corpo, a nossa abordagem, em torno de 85%, próximo de 85% das pessoas abordadas são pré-pago, pessoas oriundas do pré-pago. Então, o pré-pago, ele tem ali uma certa dificuldade, resistência de fazer continuidade no pagamento. Então, ele é acostumado a ele pagar na esquina. E, então, ele aculturar esse cliente agora
pagar mensalmente, ele é pré-pago, pagar mensalmente. Assim, foi um desafio muito grande, as operadoras ainda têm 48% dos clientes pré-pago, próximo disso, próximo 48%. Considerando o Nordeste é maior, considerando o interior do Nordeste é maior ainda. Então, você chega na cidade pequena, pode chegar aí em determinado bairro a 85% das pessoas ali estão no pré-pago. Então, mas é uma forma que a Brisnet tem uma expertise muito grande de atuar ali muito próximo do cliente, compensando essa dificuldade de acessar a classe AB, que ainda não tem um entendimento que a Brisnet é uma operadora móvel completa. Então, é questão de tempo. E aí, cada vez que a Brisnet aumenta o share, passa de 10%, 15%, 20%, vai facilitando. Então, quanto mais o share eleva na cidade, a Brisnet vai ter mais facilidade de atingir também a classe AB, que hoje é difícil. Tanto que a nossa base de cliente que tem celular 5G está em torno de 7, chegando a 8%. 7, 8% da nossa base tem um dispositivo 5G. A maioria do pessoal ainda está com celular 4G. Vocês não está tendo a experiência do 5G. Tudo bem que, como nossa rede é uma rede nova, robusta, mesmo ele com 4G, já vai ter uma experiência muito melhor do que a rede 4G das operadoras. São sobrecarregadas de tecnologia antiga. O nosso 4G é o 4G que está no mesmo raio do 5G. Então, uma rede que tem uma capacidade melhor de entrega. Então, isso é a questão aí dessa entrada da Brisnet, barreiras e algumas vantagens que estar mais próximo do cliente. Isso é uma pergunta segunda para o doutor Edu. Banda larga. O mercado de banda larga, essa pequena queda, tem se você for olhar no geral, a diferença das empresas que adicionaram e das empresas que perderam, só dá 16 mil. Então, onde perderam foi para a Brisnet, adicionou aí mais de 60 mil, e no Nordeste, no geral, foi um decréscimo de 16 mil. E a Brisnet acrescentou aí mais de 60 mil. Mas não tem. Quem está na banda larga fixa, dificilmente fica sem banda larga fixa. Vai ter uma casa com a renda muito baixa, quando tem uma certa dificuldade financeira, ele acaba ficando só no móvel. Uma casa pode cancelar o fixo e ficar com o móvel um período e depois retornar. Então, tem esse movimento lá na classe B, no limiar, pode pagar ou não pode pagar. Aí pode dar essa flutuação. E nesse movimento do cliente sai, do cliente entra, esse limiar não pode pagar ou não, a Brisnet está ali com a melhor rede, e agora adicionando aí o combo, né? A tecnologia de 5G junto com a banda larga fixa, tem aí um diferencial muito grande para a Brisnet nos próximos anos fazer uma competição mais com maior competitividade. Né? Não entra só a questão de preço. Quando ele faz desconto, ele pode trazer uma oportunidade de preço mais atraente. E quando o cliente está com duas tecnologias em empresas separadas, principalmente cidade pequena, a classe CDE, ela está a banda larga com o operador e o móvel com outra. Então, quando a Brisnet junta, dá para manter um bom tipo médio e esse cliente fazer uma economia ou ficar com o mesmo preço, mas com um serviço melhor. Obrigado, Roberto. Obrigada, Luiz. Eu tenho algumas perguntas agora que me mandaram por escrito, tá? Então, o Eric nos mandou algumas perguntas, Roberto, e eu tenho também do Rodrigo. Vou falar as do Eric primeiro.
quer que a gente fale um pouquinho do crescimento da cobertura do 5G nas capitais. Nós falamos no último call que seriam umas 3 capitais esse ano e até o momento não foi ativada nenhuma nova capital. Na verdade já foi, né? Mas eu deixo para o Roberto falar. Os planos mudaram ou continuamos com a expectativa de 3 capitais? E quando podemos esperar um cadenciamento maior de CAPEX daqui para frente? Ele tem mais 2, mas responde essa primeiro, depois a gente... A Brasileira já tem ativo, eu acho muito que foi colocado aí, já ativar Teresina. Então, a capital Teresina está 100% coberta, inclusive a cidade do outro lado, que é Timor, do outro lado do Rio, que é do Maranhão, está 100% coberta. E a Brasileira faz uma rede 5G diferente da concorrência, com uma cobertura, a mesma cobertura que está no centro, também lá na periferia, tem a mesma intensidade de sinal. Cobertura que vai, inclusive, além da área urbana, um pouco ainda, quilômetros da área urbana. Cobertura nossa de 5G, 5G standalone, mais um 4G melhor, que é o mesmo rádio do 5G. O rádio mais avançado que tem, a BrisNet sobe as 2 frequências nele, o 5G, o bloco de frequência, e o 4G com o bloco de frequência. Então, nós já temos ativado Teresina, que eu acho que não tinha iniciado, Fortaleza há muito tempo, Natal há muito tempo, João Pessoa há muito tempo, e Maceió está prestes já a ser ativo. Maceió que vai entrar aí, bem próximo, capital. E muitas cidades do interior expressivas também foram habilitadas em poucos tempos. Petrolina, Juazeiro da Bahia, o eixão, todo o eixão de Juazeiro da Bahia, Petrolina, até chegar a Recife, e esse eixão já está ativado. Então, essa é a expansão da BrisNet, ela segue. Obviamente, fez aí, conforme foi anunciado no início do ano, a gente fez uma redução do CAPEX menor do que 24. Aí vai manter a quantidade de clientes e áreas cobertas. Não, a quantidade de habitantes cobertos no ano, praticamente, muda muito. Outro item, O outro item, Roberto, eu estou achando que eu vou botar o meu computador aí quando você for responder, porque continua um pouquinho abafado. Mas vamos lá. Ele queria mais detalhes sobre o início da combagem, da venda do combo, como é que está a receptividade ao combo, e se isso pode ser uma virada para a companhia. E quando observamos as vendas de outros ISPs entrantes no 5G, verificamos que as vendas de móveis por meio de combo chegam a casa dos 80% do total de chips vendidos. Eu acho que ele deve estar falando da Unifique. não, o nosso menor, não está vendendo, mas é menor. A venda, a venda do móvel com chip não está equivalente à da Unifique. Quando começamos, foi o primeiro mês, não está abrindo o número porque foi o primeiro mês. Depois de 3 meses que a gente acerta toda a frente, toda a esteira, e vai começar a anunciar a abordagem do cliente novo, cada cliente novo que entra, quanto chip está junto com o BAD. Um reflexo que já tem certeza que nessa venda vai acontecer o cliente, quando vende separado, se ele está no pré-pago, e hoje ele paga banda larga fixa, recorrente, e o pré-pago ele faz uma recarga na esquina. Quando a compra é separada, ele tem a cultura de pagar banda larga fixa, mas ele esquece, acaba não tendo a mesma preocupação com o móvel. Acaba, de última hora, ele vai lá e faz de novo uma recarga. Então, quando faz a venda combada, está garantindo agora que esse, que é um dos problemas que tem do aculturamento do pagamento no combado, já é resolvido, que a fatura já vem junto, que ele já está aculturado, acostumado com a venda do
com pagamento do móvel, com o pagamento da banda larga fixa. Ela já está acostumado, então fica mais fácil. Então nós vamos ter um churn menor na venda com bala. Isso já tem essa certeza. E que nós não estamos também anunciando ainda churn. Mas na frente vai anunciar que é ter essa estabilidade, de tiver melhor esteira de converter o cliente pré-pago no pós-pago. Já estamos fazendo isso muito bem. Nós estamos ainda ajustando mais, melhorar cada vez mais. É um processo difícil, que as operadoras não conseguiram. É difícil de converter essa classe C- de pré-pago para pós-pago. E a Brisnet está fazendo. Então, nós estamos ajustando, e no futuro quem vai falar qual o churn do outro. Muito bem, eu tenho duas perguntas aqui que são relativas ao Centro-Oeste, Roberto. Antes de passar para a pergunta do Rodrigo, vamos fazer essa do Centro-Oeste. Eles querem saber qual a oportunidade na expansão para o Centro-Oeste, quais que oportunidades são geradas pela companhia, e se a gente consideraria a aquisição de alguma ISP na região para dar suporte ao início da cobertura 5G. Ele? Rodrigo. Não, aqui o Rodrigo é esse aqui agora. Ok. Bom, o nosso plano Centro-Oeste, como foi muitas vezes anunciado, não é aquisição, e sim é uma parceria com um provedor regional expressivo. E que a Brisnet tinha o modelo guarda-chuva, que é a parceria com o provedor expressivo, e tinha a segunda camada embaixo desse provedor expressivo, tem parceiro que fica naquela cidade mais isolada, lá na ponta. Então, nosso projeto continua o mesmo. Não significa que a Brisnet precisa já começar a fazer a operação já com esse parceiro. Pode já começar a construção, como vamos no próximo ano. No próximo ano, nós já vamos construir aproximadamente 120 cidades. Estamos falando, nós já temos nosso planejamento, já sabe para onde vamos, mas não estamos informando ainda quais são as cidades e o estado que nós vamos construir. Mas a Brisnet já tem um projeto de 120 cidades, já tem, nessas 120 cidades todas, já tem acesso ao telefone. O projeto começa com a premissa é acesso de backbone com redundância para a cidade. E aí o presidente vai seguir dessa forma. Não vamos, pelo que já foi visto, tudo analisado, não vamos ter problema de chegar nas cidades, até porque a construção vai ser em 4 anos, e cada ano fica mais fácil ainda, com mais opções, com mais redundância. Então, no primeiro ano que nós vamos fazer, já não tem problema, já temos acesso às 120 cidades no primeiro ano que nós vamos construir. Então, os recursos já está dentro da programação de 25 e não muda o que nós colocamos lá atrás. Há uma diferença que pode já começar a operar e fazendo uso de backbone, comprando acesso, comprando serviço, e a parceria pode vir durante ou depois, durante o processo de construção depois. Então, não estamos nessa preocupação de que o parceiro entra no início ou no meio. A construção de 120 cidades já vai começar no início 26. de 26. Bom, aí agora eu vou. A última pergunta, não sei se mais alguém quer mandar no Q&A, mas eu tenho uma pergunta que veio do Rodrigo. Um minutinho. Rodrigo, desde a abertura do capital da empresa, devido aos altos investimentos, a empresa vem apresentando fluxo de caixa livre negativo, com exceção de 2023. E hoje, no meio dos investimentos do 5G do Nordeste, prestes a iniciar investimentos no Centro-Oeste, os investidores minoritários
estão sem visibilidade a partir de quando a empresa começará a retornar o capital para seus acionistas. Há alguma expectativa de quando a empresa reduzirá seus investimentos de forma relevante e iniciará o ciclo de retorno do capital para o acionista de forma robusta? Obrigado e parabéns por mais um resultado. Bom, a Brisnet construiu, ao longo desses 2 anos, uma rede de 5G, um investimento de 1,5 bilhão, esse endividamento e uma conta que a gente tem de custo de dinheiro já tá inserido dentro da operação, e também tem a rede que foi construída do FTH, superdimensionada, que eu falei que é a oportunidade de continuar crescimento sem fazer pancadas. Então, essa oportunidade que a gente tem de continuar crescendo em banda larga fixa, sem ter que fazer cálculo, na mesma área. 14 milhões de habitantes cobertos, onde já está todo o CAP já foi feito, e mais vários outros milhões de habitantes que vai ser coberto, com recurso que já está dentro dessa conta. E, olhando para os próximos 2 anos, só essa rede construída de fibra, mais a rede 5G, que já está tudo dentro dos custos, já está dentro dessa conta, vai ter uma receita expressiva, bem significativa. E a Brisnet vai continuar fazendo, obviamente, expansão, mas sempre com cuidado em relação ao endividamento. Nós vamos esticar mais esse endividamento a partir do momento que entrar os recursos já contratados. Nós temos quase 8 milhões de contratos de recursos com taxa subsidiada, que vai entrar ao longo de 2 anos. Não entra de um dia para o outro. Então, mas não entrou esse recurso. Entrou muito pouco do recurso que vai levar o nosso endividamento para um prazo muito mais longo, uma taxa, que na realidade nossa taxa hoje já está 0,8 de PDI, e nesse ano ainda vai entrar recurso. Mais no próximo ano, que entra muito recurso, com taxa bem subsidiada, vai chegar uma taxa aí que pode chegar até um dígito. Então, o CDI chegando a um dígito, digamos, na casa dos 9, quando entrar mais recursos. Tudo isso converte em resultado. E se a Brisnet esse ano vai ter a diferença da receita das aplicações e o custo financeiro, vai dar, digamos, próximo de 160 milhões de diferença. Nos próximos anos, essa diferença, mesmo se a Brisnet manter o endividamento em torno de 2,4, 2,5, o nosso custo financeiro vai ser menor. E esse custo financeiro é direto para o resultado. Nós vamos estar sempre atentos. O mercado tem que entender o momento Brasil, o momento taxa, a oportunidade que a Brisnet tem de crescer no marcar território é agora. Ele não pode ficar esperando que a situação econômica para eles melhore. E nós temos uma oportunidade de mercado de negócio agora. Nós temos que chegar nas capitais, nós temos que chegar nessa cidade pequena rápido, em que estamos atingindo 15% de share, 20% de share, e tem oportunidade para bem mais. As capitais também, os share das capitais estão, toda a periferia das grandes cidades vai ser similar à cidade do interior. Então, a gente está muito bem, cidade em Fortaleza, quando sai da área vertical. Quando sai da área vertical da classe AB, quando vai para a classe CB, a Grande Fortaleza tem 4 milhões de habitantes. Mais de 2 milhões, aproximadamente 2 milhões e meio de habitantes da Grande Fortaleza. O mercado que está mais para a Brisnet, mais oportunidade para a Brisnet, é mais fácil a Brisnet abordar. Nós temos uma rede melhor e mais fácil de chegar. E tudo isso é oportunidade. E a rede já está feita, já está construída. E a Brisnet constrói uma rede completa. O bairro mais simples de Fortaleza, ou a área vertical de Fortaleza, a tecnologia é a mesma, com a mesma capacidade, com a mesma penetração e preço bem agressivo, tá, do nosso em relação às demais companhias. Então, nós temos todo um ambiente aí, a Brisnet está num ambiente favorável a continuar
fazendo o processo de expansão, mas, obviamente, sempre olhando reflexo da rede construída e se ela está receitando, porque não está receitando. Endividamento, buscando manter o endividamento não tão elevado e também esticar esse endividamento. Nós estamos captando empréstimo que chega a 15 anos para pagar, com taxas muito baixas. Então, isso tudo facilita que no ano de 27, eu acredito que o mercado está pedindo agora possa estar aí próximo de atender. Então, mas a gente não pode perder a oportunidade de fazer expansão, marcar território agora. 5G é uma tecnologia que veio para suportar o grande crescimento do que vai vir no futuro. Está todo mundo falando de ar, está todo mundo falando de equipamento com alto poder de processamento, está se construindo aí dezenas de data centers. Tem data center que está sendo construído, está sendo anunciado dezenas de bilhões de únicos data centers. Tudo isso é tráfego de dados, porque as pessoas que estão lá no interior do Piauí, e vai fazer o uso de uma aplicação e vai precisar centenas de processadores resolver o problema dele. E vai estar em algum lugar, vai precisar de tráfego, precisa de rede. Então, nós estamos no caminho certo, que dar atenção para as grandes redes de infraestrutura de backbone robustas, de alta qualidade. Nosso 280 mini data center foi extremamente assertivo para dar exatamente suporte ao futuro do avanço do IA. O IA não pode ficar só nas capitais, ele tem que ficar lá, o chamado computação de borda, os servidores, vai ter que estar perto do cliente, na pena que nós nosso data center está para suportar isso também. Então, olhando tudo, está muito bem. Tem a oportunidade de tecnologia, o ambiente que ela está inserida, os números, nesse momento, já estão bons, mas olhando o que está já construído, e pode receitar aí, nos próximos 2 anos, um número muito expressivo em relação ao nosso faturamento de hoje, 5G. Então, eu vejo uma solidez grande da companhia e o mercado tem que olhar a BRISNET diferente. Olha a BRISNET, olhando assim, tirando 1,5 bilhão que a BRISNET colocou, como estaria o endividamento da BRISNET? Como estaria um comparativo da BRISNET com qualquer outra companhia desse segmento que está na competição, digamos, os 10 maiores competidores que está no mercado agora fazendo aquisição. Olha também o mercado de pequenos provedores, como está o tipo médio deles hoje, como está o investimento das redes que não está sendo feita do pequeno provedor, que não vai suportar essa demanda futura aí que está vindo, da alta demanda em relação ao uso de ar. Então, tem que olhar todo esse cenário de necessidade de infraestrutura, a tecnologia inserida nessa infraestrutura, recursos como o 5G que a BRISNET tem, que nossa competição não tem, só 3 operadoras têm, mas os milhares de produtores que no Nordeste não tem tecnologia 5G, não vai poder fazer o que a BRISNET faz. Então, tem que colocar tudo isso aí na mesa de tabuleiro. Obrigada, Roberto. Deixa eu ver aqui que... sim, mais uma perguntinha aqui, ó. Aquela era a última, mas apareceu mais uma enquanto você respondia, Roberto. O Eric está perguntando sobre o leilão dos 700, se as premissas que vieram no edital atendem a BrisaNet. Então, a premissa do edital é para fazer cobertura das 6 principais rodovias do país, mas é para fazer a cobertura dos trechos de falhas, trechos que não tem cobertura, um pedaço. E aí, aqui no Nordeste, nós temos a principal rodovia, que é a 101 e a 116, e a BRISNET já fez todo o levantamento, que conhece das 6 rodovias, parte está no Nordeste e outra está no Centro-Oeste,
A gente já fez todo o levantamento, então está condizente com o valor da tecnologia, ou seja, o total do compromisso está condizente com com o valor 10 mais 10 em 700 MHz realmente vale. Agora, vem justo, diferente do que aconteceu em 21, que veio num valor extremamente elevado em relação ao que estamos reservado. Então, já está dentro do nosso mapa de construção, próximo ano, o compromisso dos 700. Então, a Presidente já fez isso, e a gente faz rápido, nós estamos aqui no terra, já mapeia toda a rede e já sabe quanto vai ter que investir. Bom, gente, obrigada pela participação de vocês. Aqui, nós, GRI, eu e Leandro, estamos à disposição, se vocês tiverem outras perguntas depois ao longo do dia, tá? Pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Roberto, você quer dar um tchau aí para o pessoal? Então, obrigado pela atenção e a Bisnet espera que o mercado realmente faça um olhar diferente para o nosso negócio, considerando o futuro do setor. O setor de telecomunicação é o eixo principal de todos os negócios, tem que ser colocado, é o eixo principal de todos os negócios, onde a telecom vai ser muito mais relevante nos negócios do que nas últimas décadas. Então, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, quem não tiver ancorado com a tecnologia que está sendo lançada, não vai gerar negócio. E para estar ancorado com as tecnologias que está sendo disponibilizada no mundo, precisa de infra. E precisa de infra em qualquer lugar, com a mesma robustez. Não adianta ter uma infraestrutura robusta em Fortaleza e lá em Petrolina, Pix no Piauí, não ter. Então, a Brasinet está equalizando todas as regiões, da cidade grande a pequena, dando oportunidade de qualquer negócio, público ou privado, está inserido dentro do uso das tecnologias, que a cada 6 meses tem coisa nova, e a cada 2, 3 anos muda tudo. Então, nós estamos preparados sempre, já sabendo disso, por isso nossa rede de backbone hoje, cada entroncamento desse 288 data centers, chega a 5 a 7 fibras, por caminho diferente. Tem vários desses focais chamados de entroncamento, desse 288, com 6 a 7 cabos. Alguns desses 7 cabos têm 4 cabos, cada um iluminado com 3 terabits por segundo. Ou seja, ninguém tem uma rede nem próxima dessa rede que a gente tem no Nordeste. Então, entendeu nosso mercado, a gente estava inserido e se preparando para o futuro. Então, a Brisnet é uma empresa pronta para o futuro. Vai vir, sem surpresa. Obrigado a todos. Até o próximo.